Quinta da análise, episódio de hoje, Tris Prior, da série Divergente. Meu nome é Brenda Lipinharski, eu sou psicóloga especializada na fase da adolescência e hoje a gente vai falar sobre ela, que é uma das personagens que eu particularmente acho mais legais dentro da literatura, porque a construção que a autora faz dela é muito joia. A Tris é a personagem principal da série Divergente, e inclusive se você não leu os livros, fica aí a indicação, porque realmente são livros muito bons. Eu gosto muito mais da história do livro do que da história do filme. O mundo fictício de Divergente, ele é dividido em 5 facções. Cada uma dessas facções apresenta uma característica como principal dentro da facção. Por exemplo, a facção da abnegação tem como característica principal a humildade, a erudição, a inteligência, a amizade, as relações. Então, cada uma das facções vão ter algumas características que são primordiais para os membros daquela facção. As pessoas ditas comuns são aquelas que têm aptidão para apenas uma facção, ou seja, tem como princípios uma única característica que represente uma das facções. E existem alguns indivíduos que são chamados na série de divergentes porque eles têm aptidão para mais de uma facção. E justamente esse nome divergente vem do termo divergir, ser diferente do comum. Dentro da série, esses divergentes são vistos como pessoas merecedoras de serem aprisionadas e até mortas, porque segundo o pessoal que vive dentro daquela sociedade, os divergentes representam uma ameaça à estrutura e o funcionamento da sociedade. Por isso, inclusive, dentro da série, já no primeiro filme, acontece um golpe em que os divergentes tornam-se meio que proibidos e são perseguidos loucamente pelas pessoas que estão dentro do governo. Porém, no final da história, não vou dar spoiler, mas no final da história, a gente tem como lição que, na verdade, os divergentes, eles são o ponto-chave para o desenvolvimento daquela sociedade. Sem os divergentes, aquela sociedade não conseguiria se desenvolver ao ponto que ela poderia se os divergentes existissem e fossem amplamente vistos dentro da sociedade e reconhecidos como tal. Esse ponto é um ponto de convergência com a nossa sociedade, porque em geral, na nossa sociedade, a gente tem um padrão a ser seguido e toda pessoa que se desvia desse padrão, que é considerado comum e normal, é considerado um divergente, é considerado como alguém que é digno de perseguição e de aprisionamento. Pessoas como, por exemplo, pessoas com deficiência, pessoas que têm uma orientação sexual diferente do que a heteronormatividade prova, pessoas que têm algum tipo de mudança nos processos psíquicos são perseguidas e são dadas como diferentes e são excluídas de dentro da sociedade porque a sociedade não sabe lidar com aquilo. Por mais que talvez sejam essas as pessoas que conseguiriam levar a nossa sociedade a um desenvolvimento ainda maior do que ela já tem. E a atriz é divergente, claro, né? O personagem principal da série não podia ser diferente. E ela choca muito toda a sociedade quando ela, ao ter a idade suficiente para fazer isso, escolhe mudar de facção. E ela escolhe não só mudar de facção, como ela muda para facções completamente opostas. Ela é natural da abnegação, que preza principalmente a humildade, o dar-se ao outro, e ela muda para a audácia, que é basicamente a polícia, né? Que é uma facção baseada na coragem e na criatividade, e enfim. Então ela tem esse choque muito grande já no começo do filme e há uma quebra das relações dela com a família antiga, porque existe uma lei dentro dessa sociedade de que as facções não podem se organizar, se relacionar familiarmente depois da mudança de facção. Então ela não pode mais ter contato com os pais da abnegação e nem com o irmão que também mudou de facção. E é muito interessante perceber o quanto acontecem ali emoções contraditórias na atriz, porque ao mesmo tempo que ela está super feliz com a escolha dela, de que ela se reconheceu dentro da erudição, ela teve que ter uma mudança muito forçada na relação com a família dela, e isso acabou gerando sentimentos de tristeza e saudade que são bastante contraditórios. E eu acredito que para a atriz ter conseguido mudar de facção e ter conseguido fazer essa mudança na vida dela, ela precisou de um processo de consciência muito bem desenvolvido. Caso contrário, ela não conseguiria entender a estrutura e agir na estrutura de modo a ficar em um lugar que realmente é o que ela gostaria de ser, né? Se tornar
a parte da audácia, que era uma coisa que ela gostaria de ser, mas não sabia como. E é interessante perceber o quanto ela só conseguiu ter esse processo de consciência quando lhe foi dada essa possibilidade. Quando ela estava lá no exame que eles fazem, né, de admissão para entender qual que é a facção principal dela. E ela descobriu que ela poderia ser de outras facções, que ela poderia ter o dom da divergência e poderia, portanto, escolher outra facção que não a sua facção de origem. E a partir desse processo de possibilidades, de perceber que há alternativas, que ela consegue ter todo o processo de consciência e consegue escolher de maneira intencional. É possível que se ninguém tivesse falado para ela que ela tinha outra opção, ela ia apenas continuar reproduzindo aquela ideia de que ela pertencia à abnegação de qualquer forma e ela provavelmente não teria mudado de facção. Então é importante perceber que a consciência é sim necessária dentro dos nossos processos psíquicos sociais, mas que ela não acontece se a gente não tiver capacidade de ter possibilidades. Se a gente não tiver a consciência de que existem sim possibilidades, de que existem sim formas de mudar e transformar a nossa vida e as nossas relações, a gente não vai conseguir desenvolver consciência ou pelo menos não vai conseguir colocá-la em prática. E aí, quais são as possibilidades que você precisa desenvolver na sua vida para conseguir completar o seu processo de desenvolvimento de consciência? Talvez seja abrir um pouquinho as possibilidades da sua carreira, das suas relações, das formas como você vê e enxerga o mundo e a sua família. Pense um pouquinho sobre isso e trabalhe para que você consiga concretizar essas possibilidades em processos conscientes. Gostou do vídeo? Já deixa seu joinha aqui e se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo sobre adolescência e conseguir fazer com que essa fase se torne a fase mais transformadora da sua vida.